Jesus, ele conta uma parábola que um semeador saiu a semear sementes, né? E ali ele relata que tinham 4 tipos de terreno, 4 tipos de terra, 4 tipos de solo. E ali ele diz que ele começa a descrever as características de cada solo. Ele começa a mostrar que o problema não está na semente, mas está no solo. Não só o problema, mas a virtude também está no solo. E aí diz, aqui no versículo 4 de Mateus 13, ele fala de um solo que a semente caiu à beira do caminho. Depois no versículo 5 fala de um terreno rochoso. No versículo 7 fala no terreno que tinha espinhos. E finalmente no versículo 8 fala de uma boa terra. Diga, eu sou uma boa terra. E no versículo 9 ele fala aquilo que ele falou lá em Apocalipse: aquele que tem ouvido para ouvir, que ouça. E o interessante é que depois, a partir do versículo 18, acompanha comigo, ele começa a desvendar, na verdade, não fala mais em parábola, mas ele vai direto ao assunto. Ele vai direto àquilo que realmente é. Ele diz, no versículo 19, quando uma pessoa escuta a mensagem do reino, mas não a compreende, vem o maligno e arranca o que foi semeado em seu coração. E essas aí são as pessoas, são as sementes que foram semeadas à beira do caminho. No versículo 20 ele fala do terreno rochoso, que é aquela pessoa que ouve a palavra e logo aceita com alegria. Mas aí no versículo 21 ele diz, mas como não tem raiz, a semente ela não resiste por muito tempo, na verdade ela resiste por pouco tempo. E quando por causa da palavra chegam os problemas e as perseguições, logo perde o ânimo. No versículo 22 ele fala do terreno que é o terreno, que é a semente que se foi lançada entre os espinhos. É aquele que ouve a palavra, mas as preocupações da vida, a sedução das riquezas, elas sufocam a mensagem e tornam infrutíferas. E aí no 23, né, ele fala, semeada da boa terra, é aquele que ouve a palavra e entende. Esse frutifica e produz grande colheita. Então são coisas que nós precisamos prestar mais atenção em algumas palavras da Bíblia. Como diz lá em Isaías 53, quem deu crédito à nossa pregação e a quem se manifestou o braço forte do Senhor. Que você hoje possa ser encontrado aqui, que nós vamos semear aqui, amém? Vamos receber a semente que é a palavra de Deus, que você possa ser uma boa terra. Eu oro para que eu, você, todos nós sejamos uma boa terra, e que haja uma grande colheita ainda nessa terra dos viventes. Quem crê nisso? Eu espero por isso. Mas eu queria, eu já preguei essa passagem algumas vezes, até antes de pregação oficial, né? E ontem, depois que nós viemos, que a Raquel, a Alba e a Cristiane do Marquinho foram fazer um curso lá em Niterói, eu fui com elas, fui de motorista. Eles foram fazer o curso para o projeto, né? Projeto Fruto do Saber, aperfeiçoar. Temos notícias para te dar hoje. E aí eu vim pensando e eu fiquei, elas estavam no curso e eu fiquei de bobeira ali, fui na academia lá, depois fui no shopping, mas fiquei sempre pensando naquilo, as coisas de Deus. Porque se a minha mente, a sua mente, ela ficar vazia, a nossa tendência é pensar coisas do mundo, é pensar coisas que nos seduzem, que seduzem a nossa carne, é pensar coisas que na verdade até a própria palavra condena. Então é importante a gente estar com a mente ocupada, é importante a gente estar sempre ligado naquilo que a gente ouve, naquilo que a gente lê em relação à palavra de Deus. E uma coisa que me chamou assim, que na hora que eu estava meditando nesse texto, eu falei, Senhor, eu já preguei tantas coisas nessa palavra, eu não queria pregar igual, a gente tem uma mania assim, né? E aí eu comecei a pensar e veio algo sobre aparência, né? As aparências, elas podem enganar, sim ou não, pessoal?
nem sempre engana, mas as aparências, elas podem enganar a gente. A gente pode até, inclusive, achar que somos salvos. A gente pode até achar que nós somos bons crentes. A gente pode até achar que nós somos boas pessoas. Porque externamente nós parecemos. Externamente nós temos uma aparência de pessoa boa. E uma coisa que faz as pessoas entrarem numa furada é a tal da aparência. Pessoas que casam por causa de aparência. Pessoas que fazem sociedades por causa de uma aparência. Eu quero ver você levar um tombo de uma pessoa que não está bem vestida e que não fala bem. É o famoso 171. A aparência leva a pessoa a criar amizades erradas. Faz confidências com pessoas erradas, porque acha que aquela pessoa é uma coisa e na verdade ela não é, porque o que está dentro é que vale. Diga, o que está dentro de mim é que vale. Jesus, certa vez, ele chamou uma turma de sepulcro caiado. Diz lá no versículo, Mateus 23, 27, eu vou ler para você. Ele diz: ai de vós, doutores da lei e fariseus hipócritas, porque sois parecidos aos túmulos caiados, com bela aparência por fora, mas dentro estão cheios de ossos de mortos e toda espécie de imundície. Jesus é amor, mas ele confronta a gente, por amor. Por amor. Essa turma que Jesus falou, eles tinham uma aparência de ótimos religiosos, ótimos homens de Deus, mas na verdade eles eram uma farsa. E se você pegar esse capítulo de Mateus 23, você vai ver que Jesus fala várias vezes: ai de vós. Quando eu ouço ai de vós, eu fico preocupado. É como se diz: tu vai dançar. Você vai dançar, tu vai perder. Vai perder a salvação. Você não vai para o céu. Você está pensando que engana quem? Um exemplo clássico de escolha por aparência foi quando foram escolher um novo rei no lugar de Saul. Vocês lembram disso, né? Vocês já leram isso? Vocês não estavam lá, vocês são novos, mas vocês lembram disso. Quando Deus mandou Samuel ir lá escolher um novo rei, Samuel foi enganado pela aparência. Ele achou que fosse um dos irmãos de Davi. Só que Deus alertou ele. Peraí, não é aí não. Agora eu fiquei imaginando, tu já pensou se Saul unge um outro rei que não seja Davi, que confusão que ia dar? Que confusão que ia dar? Isso acontece com a gente. Quando a gente faz coisas achando que é aquilo. E quando nós não damos ouvido à voz de Deus. A sorte foi que Samuel ouviu a voz de Deus e não fez besteira. Você quer saber de uma coisa, amados? Se você ouvir a voz de Deus, tu nunca vai fazer besteira. Se nós ouvirmos a voz de Deus, nós nunca vamos colocar a unção, colocar a mão, colocar a nossa vida em coisas erradas que não dão certo. Quem tinha que ser ungido era Davi. Mas Samuel ficou ali. Porque Deus falou para ele: não é esse cara, o que eu quero é um homem segundo o meu coração. Porque um homem segundo o coração do povo não deu certo, que foi Saul. Um homem segundo o coração humano não deu certo, porque foi Saul. Ele fez muita besteira, desobediente, era um cara totalmente desregrado, ele não cumpria as determinações. Ele achava que podia fazer tudo. Esse tipo de pessoas são pessoas que não têm o coração de Deus. Porque elas se acham, elas se bastam, elas acham que os pensamentos delas são maiores do que os pensamentos de Deus. Elas acham que os pensamentos de Deus são ultrapassados. Eu já cansei de ouvir uma história que diz assim: a vida hoje é outra, mas a palavra de Deus não muda. Tem que evoluir. Não, eu não sou macaco. Eu tenho que crescer em conhecimento, em maturidade, em experiência. Saber
que tudo que eu fizer agora eu vou ter uma colheita. Saber que eu sou um indivíduo único. Não adianta eu querer ser igual o pastor Paulinho, que eu não serei. Eu tenho que entender que Deus me fez único. E que eu serei assim. E Ele vai me usar assim. Diga à pessoa que está perto de você: Deus vai te usar do jeito que você é. Não queira ser uma Madonna. Não queira ser um Roberto Carlos da vida. Você é você. Somos indivíduos específicos que Deus nos colocou na terra para ser instrumento do alto, não instrumento da terra. Não olhar para o coração, não ser um coração enganoso, não ser um coração que está cheio de maldade. Mas a aparência, olha para a pessoa que está perto de você, vê se não parece crente. Ainda bem que Deus não nos dá, como diz o ditado, não dá asa à cobra. Eu tenho orado para Deus me dar palavra de sabedoria, discernimento. Acho que às vezes Ele não deu ainda, porque se eu ficar sabendo da vida de vocês, eu vou me espantar. Igual vocês sobre a minha. Vocês não podem saber minha vida não, senão ninguém fica aqui. Porque eu estou em reforma. Diga à pessoa que está perto de você: nós estamos em reforma. Nunca será a minha aparência de cristão, nunca será a tua aparência de cristão ou de crente que vai nos credenciar para a salvação. Nunca será a nossa aparência que vai nos credenciar a ser salvo. Nós podemos até ter alguns lampejos de bênção na terra, como os 9 leprosos tiveram também. Como algumas pessoas tiveram lampejos de bênção. Mas isso não nos credencia para a salvação. A aparência, ela é legal. Você precisa ter uma boa aparência. Você precisa ter o cabelo legal, penteado. Você precisa passar um desodorante, por favor. Passar um perfuminho, tomar banho, usar uma roupa legal. Até a aparência hoje, o inimigo está, não sei se é o inimigo ou se é o homem mesmo, está querendo mudar. Voltou aquela roupa rasgada, igual a Maria Mulambo, a moda da Maria Mulambo. E é caro. Acho que uma calça rasgada é mais cara que uma calça inteira. Já viu umas calças que o cara usa, não consegue nem andar direito, está tão apertado, ele anda assim, ó. Vai andando igual um robô. Eu fico pensando, como que entra ali, na perna, fica o negócio aqui assim, ó. Eu acho que para tirar ele fica deitado e pede alguém para puxar, não é possível. Puxa aqui. Deita na cama e puxa. E é caro. A aparência, até a aparência está sendo mudada. Eu vejo cristãos fazendo tatuagem até na sobrancelha. Cristão botando piercing em tudo quanto é lugar que você possa imaginar. Fica aquela coisa até no nariz, rapaz. Aquele troço parece uma meleca pendurada. Agora, não só mais o interior que está sendo combatido, mas até a aparência. Até a aparência está sendo bombardeada. Mas Jesus deixou alguns ensinamentos sobre a questão de ter só aparência e não ter profundidade e não ser limpo de coração. Não ser uma pessoa transformada de dentro para fora. Você talvez já falou de alguém, aquela pessoa ali é uma pessoa aparentemente feia, mas ela é bonita por dentro. Amém? Não é assim? Eu já falei isso. Eu não gostaria de ouvir isso. Eu gostaria de ouvir que eu sou bonito por fora e por dentro. Mas se for por dentro, está ótimo. Pelo menos por dentro é o que vale. É o que vai me credenciar. Mateus 15,
3 versículos, 8, 11 e 18, Jesus disse: este povo me honra com os lábios, mas seu coração está longe de mim. No versículo 11 ele diz: não é o que entra pela boca o que torna uma pessoa impura, mas o que sai da boca, isso sim corrompe a pessoa. Versículo 18: entretanto, as coisas que saem da boca vêm do coração, e são essas que tornam uma pessoa impura. Em outras versões diz que a boca fala que o coração está cheio. Jesus estava falando aqui, Eduardo, a respeito de pessoas que têm a aparência de cristão, mas não são. É o famoso crente denorex. Parece que é, mas não é. Ele sabe versículos da Bíblia, eles louvam a Deus com a boca, mas o coração está longe. São pessoas infrutíferas. Olha para a vida dela, veja como ela anda. Esses 3 versículos que eu falei aqui, eles foram ditos por Jesus. Jesus falou isso porque havia os fariseus ali, os escribas, que eles estavam interpelando Jesus sobre lavar as mãos antes de comer. Ué, isso, seu discípulo não lava a mão antes de comer? Eles estavam preocupados com o quê? Com a aparência somente. Jesus conhecia o coração deles. Jesus sabia o que estava dentro deles. A aparência é lavar a mão. Lava a mão aí. Vai à igreja domingo. Vai lá, levanta a mãozinha lá, diz que ama Jesus. Fala com teus lábios que você ama Jesus. Mas quando aparece alguém para você ajudar, você sai fora. Quando é para você pensar nas coisas do alto, pensa nas coisas da terra. Quando é para você fazer o bem, você faz o mal. Quando é para você pagar o mal com o bem, você paga com o mal também. Quando é para você dar outra face, tu dá um soco na cara da pessoa. Mas lavou as mãos, para todo mundo ver. Como é que eles não vão lavar as mãos? Eles falaram isso. Eles queriam aparência, mas o interior deles estava cheio de impureza. Não adianta eu lavar a mão. Não adianta eu cortar o cabelo e ficar bonitinho. Se dentro de mim eu estou igual um sepulcro caiado. Cheio de mortos, cheio de impureza. O que Jesus falou, e é o que Deus espera, que a gente seja transformado dentro. Diga amém, por favor. Não estou pregando aqui para te deixar triste, estou pregando aqui para nos deixar felizes da vida, porque a pregação nos leva à salvação. Aquele que der ouvido à palavra de Deus, aquele que aceitar com alegria, sim, mas não só ficar na alegria, mas deixar penetrar pela palavra. Isso é importante. Não se deixe envolver por uma pessoa pela aparência. Não descarte alguém também porque tem pouca aparência. O lá é verdadeiro, aqui também. Tem pessoas que desprezam outras por causa da aparência simples. Quantos vídeos nós já vimos na internet que chega até uma peça de teatro, né? O cara chega doidão, fingindo que está bêbado na igreja, todo sujo. Aí chega lá, as pessoas deixam de lado, e ele sobe, mas está tudo armado. Para mostrar que a igreja não está preparada para receber pessoas que realmente precisam de Jesus. Eu vi um vídeo essa semana que os seguranças de uma igreja bateram num morador de rua em frente à igreja, expulsando ele de lá. Isso é um absurdo. E depois levanta a mãozinha e diz que ama Jesus. Depois levanta a mão e diz que adora o Senhor. Mentiroso. Mentiroso. Porque se eu digo que amo a Deus e não amo meu irmão, eu sou mentiroso, diz a Bíblia. Então, não se deixe se apegar por uma aparência bonita, nem descartar alguém com uma aparência simples. O que importa não é o que ela mostra exteriormente, mas o que ela é. Eu lembro de um vídeo na internet que um morador de rua, ele deu uma lição nos crentes que estavam lá, começou a pregar. Eu falei, cara, esse cara, vocês fazem isso? Eram jovens, eles ficaram tudo bobo assim.
eu acho que nós precisamos crescer um pouco mais. Quem concorda comigo? Não seja liderado por causa da aparência de um líder, de um pastor. Não descarte pessoas que talvez não seja eloquente, não fale bem. Busque saber primeiro o que tem dentro dele e não o que está fora. Porque, como eu disse, eu quero bater muito nisso hoje. O que está dentro é o que vai valer. O que está dentro de mim é o que vai valer. Não é o que eu mostro, não é o que as pessoas pensam. Não case com alguém por causa da aparência. Você que ainda não casou, não case. Não case porque ela tem dinheiro. Não case, não. Veja primeiro como é a pessoa por dentro. Veja como ela se relaciona em casa com os pais, com os irmãos, com a igreja. Com a igreja. Não case com alguém que fale mal da igreja. Porque essa pessoa não tem noção de corpo, ela não sabe nem que ela é igreja, porque se ela fala mal da igreja, ela está falando mal dela. Não case, não se relacione intimamente com pessoas desse naipe. Queira pessoas que têm algo produtivo dentro delas, porque a aparência realmente ela pode nos enganar. Mas se eu estiver firme na palavra, não serei enganado. João 7,38, Jesus afirmou: aquele que crê em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Diante do que Jesus disse aqui, eu acredito que somente através da palavra de Deus é que o homem terá a possibilidade de fluir vida do seu interior. Somente através da Bíblia, somente através da palavra do Senhor é que o homem vai poder ter a possibilidade de fluir vida do seu interior. E voltando lá na parábola do semeador, a parábola do semeador não deixa dúvida sobre a importância do homem ser um solo adequado para receber a semente. Porque a semente ela é pregada, a semente ela é lançada, mas muitas das vezes ela entra aqui, sai por aqui, ou entra aqui, sai por aqui. Isso não faz mudança nenhuma, fica um ato religioso. Vocês podem olhar para mim e me ver uma pessoa extraordinária, ou não. Talvez você olhe para alguém e vê que uma pessoa nunca falha. Isso não é verdade. Isso não é verdade. Todos nós falhamos. Eu sou igual a qualquer um, eu sou igual a você, você é igual a mim, nós somos iguais. Talvez o que torna uma pessoa um pouco melhor e diferente de algumas outras pessoas é o fato dessa pessoa ter determinado, ter decidido ser uma boa terra para que a semente dê fruto. Eu, involuntariamente, inconscientemente, quando eu recebi a semente, eu decidi ser uma boa terra. Eu não sabia disso ainda. Era novinho na fé, tinha acabado de receber a palavra, mas eu decidi. Eu até brincava, eu não sou um crente Raimundo, eu não estou com uma pé na igreja, outro pé no mundo. Eu decidi ser um solo onde a semente vem, e ela entra em mim, e ela tem que frutificar. Eu vou fazer de tudo para ela frutificar, porque o que está em mim dentro é que vai me fazer viver fora. O que entra em mim, o que está dentro de mim, o que vai entrar em mim em relação à minha vida interior é que vai prevalecer. Porque nós temos duas vidas, se eu puder falar assim. Nós temos a vida interior e a vida exterior, aquela que você me olha, você pensa até que me conhece. Algumas coisas você sabe o que eu gosto, o que eu não gosto, mas interiormente você não sabe o que se passa comigo. Só tem uma pessoa que sabe isso, é o Espírito Santo. Às vezes nem eu. Às vezes eu descubro o que passa em mim quando eu encontro uma dificuldade. Quem aqui nunca falou, nunca ouviu? Eu me desconheci naquela situação.
Não era eu. Como que eu fiz isso? O apóstolo Paulo disse: o bem que eu quero fazer eu não faço, mas o mal que eu não quero eu acabo fazendo. No versículo 19 da parábola do semeador, nós devemos procurar entender a mensagem do reino. Procurar entender. Na hora da mensagem, você e eu, nós devemos ficar prestando atenção. E se não entendi, se eu não entendeu, se você não entendeu, procure entender. Eu não deixo o diabo me roubar, irmãos. Esse solo aqui do versículo 19 é aquele solo que o diabo vem e rouba. O diabo quer roubar a palavra do teu coração. O diabo quer roubar a mensagem. O diabo quer roubar essa semente, porque ele sabe. Ele tem a noção exata que se ele tirar isso de você, você não vai frutificar. Você vai continuar na mesma, você vai continuar o mesmo sepulcro caiado que você é. Você vai continuar tendo a aparência, mas o seu interior está podre. Porque a semente, quando entra e ela começa a germinar, o próprio Espírito Santo, ele vai regando, tirando as ervas daninhas, tirando os bichos que atrapalham o crescimento. Então, no versículo 19, eu aprendi que eu tenho que procurar entender a mensagem. Na hora da mensagem, prestar atenção. E se eu não entendi, eu vou perguntar. Eu vou pesquisar, eu vou ler. Porque eu não quero deixar o diabo me roubar. Eu não quero perder nada para o diabo. Nada. Uma cutícula que seja, eu não quero perder para o diabo. Porque ele é o perdedor. E a Bíblia diz que nós somos mais que vencedores em Cristo Jesus. A Bíblia diz que o vencedor está em nós. E eu não quero perder. No verso 20 e 21, que fala sobre o rochoso, terreno rochoso, é aquele que aceita com alegria, mas como não tem raiz, quando chegam os problemas, a pessoa simplesmente desanima e vai embora. Perdeu. Quando ouve a mensagem da palavra, a pessoa recebe com alegria, ela fica alegre. Mas sabe de uma coisa? Nós não podemos ficar só na alegria. Estou lembrando aqui, Jesus escolheu os 12 e foi com eles a uma festa de casamento. E naquele casamento chegou lá, como vocês sabem, o vinho tinha acabado. E aí Jesus transformou água em vinho. Olha, não está escrito na Bíblia, mas eu acho que os discípulos, um olhou para o outro e falou assim: cara, andar com Jesus é só alegria, hein? Andar com Jesus é uma maravilha, oh glória! Só que a Bíblia fala que depois que eles saíram dali, Jesus foi com eles para o templo. E quando chegou no templo, estava aquela cambada de gente vendendo coisa lá. Jesus pegou uma zorraga e saiu derrubando tudo, mete o pé dali, mete o pé de lá e quebra tudo. Aí nessa hora, eu acho que os discípulos falam assim: eu acho que não é só alegria não, hein? É conserto também. Diga a pessoa que está perto de você: Jesus não gosta de nada errado. Não fique só na alegria, porque se você ficar só na alegria, você não vai saber o que está por trás do verdadeiro Evangelho de Cristo. Se interesse em saber mais. Busque, permita que a palavra entre em você de tal maneira que problema algum possa arrancar essa palavra de você. Se deixe penetrar pela palavra de Deus, para que nenhum problema, nada arranque do teu interior. A semente, a palavra de Deus. Jesus te avisou que nós teríamos aflições no mundo. Ele avisou isso, ele não deixou ninguém enganado, mas ele disse: olha, mas tenha de bom ânimo, eu venci o mundo. A palavra de Deus, ela não deve ser levada de uma forma só alegre, de uma forma divertida.
mas ela deve ser levada a sério. E não só levada a sério, mas ela deve ser cumprida. Ela deve fazer parte do seu dia a dia, não só na igreja, mas aonde você for, porque aonde você for, você é crente. Muitos estão dizendo que final de ano, início de ano é complicado e deixam de ir frequentar os templos, deixam de frequentar os cultos. Agora eu fico me perguntando, você já imaginou se Jesus volta nessa época? Fala para a pessoa que está perto de você, nós estamos aqui hoje, ó. Ah, mas é difícil, né? A vida começa depois do carnaval. Eu quero ver se Jesus vier nessa época. Quem disse que vem? Como nos tempos de Noé, estão se dando em casamento, fazendo isso, fazendo aquilo. Então a palavra de Deus, ela deve ser recebida com alegria. Eu gosto muito do Cláudio Duarte, do pastor Cláudio Duarte. Eu gosto. Quando eu estou meio triste, eu gosto até de ouvir ele pregar. Não é legal? Só que ele fala aquilo ali, dá alegria, mas ele fala coisa séria. A gente tem que levar o que ele está falando a sério. Não é só na alegria. Olha, no início, quando eu comecei a ouvir aquele cara, dava dor na barriga de tanto rir, cara. Era terrível o negócio. Aí vai num clube, vai num programa do Ratinho, vai no programa daquele Gentili, a galera gosta. Mas o que ele fala deve ser levado a sério. A gente deve deixar, não só ficar alegre, mas pegar aquilo e colocar dentro e viver aquilo. Buscar receber isso aqui, porque senão vamos ser igual o solo rochoso, que quando vê os problemas, as perseguições, logo perdemos o ânimo. Eu estou relendo, já li umas 50 vezes o livro do Watchmani, que ele fala que a gente só cresce nas dificuldades, não é na alegria. A gente só cresce nas dificuldades, nos obstáculos que aparecem, nas perseguições. Por que a igreja de Cristo cresceu? Por causa das perseguições, senão não tinha problema. Nós na América do Sul, nem na América do Sul toda, porque até na Bolívia estavam tentando caçar a palavra de Deus lá, né? Mas já resolveu, graças a Deus. Mas nós aqui desse continente, nós somos até bem tranquilos em relação à perseguição. A nossa perseguição vai ser outra. Vai ser negócio de matar, porque não é a nossa característica. Vão ser perseguições. Você já está sendo perseguido, se você não sabe. A igreja já está sendo perseguida. Se nós não sabemos, nós já estamos sendo perseguidos. É por isso que muitos desanimam. É por isso que muitos jogam a toalha. E aí vem o versículo 22, que foi semeado entre os espinhos, fala das preocupações da vida, a sedução das riquezas. Quando eu recebi essa semente, eu decidi que, como disse o apóstolo Paulo em Romanos 8, 38, 39, nada e ninguém vai me separar do amor de Deus. Nada e ninguém pode nos separar do amor de Deus. Nem a tribulação, nem a angústia, nem a morte, nem os demônios, nem anjos, nada, nem dinheiro, nada pode nos separar do amor de Deus. A nossa prioridade sempre deverá ser ter um relacionamento com Deus, ter um relacionamento com a família e ter um relacionamento com a igreja. Essa é a prioridade. São as 3 raízes para se manter firme diante de Deus. Para que a semente não deixe de frutificar, você precisa ter um relacionamento com Deus. Você precisa ter um relacionamento familiar. Você precisa ter um relacionamento com a igreja. Porque isso vai manter você vivo em pé. E nada e ninguém vai te separar do amor de Deus. Você vai poder ganhar dinheiro, muito dinheiro. Mas isso não vai atrapalhar a sua caminhada na terra.
Porque o dinheiro que você vai ganhar, foi Deus que te deu, mas não deu só para você. Você não pode ser um egoísta, você vai receber o dinheiro, porque você vai ser um instrumento de Deus na terra para abençoar pessoas. Essa é a vontade de Deus. O que Deus quer é isso. E quando o nosso interior não é tratado, nós somos egoístas e temos aparência de bonzinho. Nós ficamos sempre dizendo que não temos dinheiro, mas tem. Vivemos falando que não conseguimos, mas podemos conseguir. Sabe aquela pessoa? Eu conheço alguns, tem dinheiro, mas anda igual um mulambo na rua. Só para ninguém pedir dinheiro aí. Isso é um exemplo. Porque dinheiro algum pode te fazer trocar o relacionamento com Deus. Você não é um Judas. Tem algum Judas aqui? Quem trocou Jesus por dinheiro foi Judas. E a igreja de Judas vai para o inferno. Aqueles que começarem a trocar Jesus por dinheiro vai para o inferno. O que adianta eu ganhar o mundo inteiro e perder a minha alma? Você quer ser salvo? Você não quer correr o risco de ir para o inferno? Seja uma boa terra. Tenha a semente, tenha a palavra. Busque isso. Deixa a semente entrar em você. Vou fazer uma pergunta óbvia aqui, porque todo mundo vai dizer que sim. Quem não quer uma grande colheita? Se você não quiser, tu vem aqui que eu vou orar e expulsar esse demônio de você. Mas para ter uma grande colheita, pelo que Jesus disse aqui, eu preciso ser uma boa terra. Eu não tenho só que ficar ouvindo. A nossa aparência, ela não vale de nada se dentro de nós não tiver a semente do reino de Deus. A aparência não vale nada se dentro de nós não tiver essa semente. Não é para você sair daqui se vestindo mal. Muito pelo contrário, vocês já viram que os obreiros estão tudo bonitinho, de gravata vermelha, terno? Glória a Deus. Mas até nisso, até quando faz alguma coisa, algumas regras são da igreja, tem pessoas que não cumprem. Agora você imagina se vão cumprir o que a Bíblia diz. Se você quer saber se você vai cumprir o que a Bíblia diz, cumpre aquilo que é natural. Cumpre aquilo que está determinado e que você participou e que você entende. Tem pessoas que são ruins de cumprir coisas. Tem pessoas que não gostam de receber uma direção. Tem pessoas que não se deixam ser direcionadas pelo patrão ou por alguém mais idoso, alguém com mais experiência. Elas não se deixam, elas não gostam. E como que elas vão ser deixar direcionadas pela uma palavra de uma Bíblia, aquilo que está na Bíblia? Como que elas vão fazer isso? Não conseguem fazer isso. São pessoas que, vou falar uma palavra forte, mas são rebeldes. Tem uma passagem na Bíblia que diz: se hoje você ouvir a voz de Deus, não endureça o teu coração. Não endureça o teu coração. Não quer cumprir? Não cumpra, não tem problema. Fica só na aparência. Você nunca vai chegar ao funcionário do mês com a tua carinha lá assim. Funcionário do mês da empresa. Tem uma época que tinha aqui em Macaé pessoas que se revelaram em situações na área médica, na área empresarial,
na advocacia. Aí era uma empresa que fazia, mas o cara tinha que pagar. Aí ia lá, recebia o papelzinho. Que idiotice. Uma vez me chamaram para ver se eu queria. Eu falei, não quero não. Tem que pagar? Não, só para cada festa. Eu falei, não quero não. Procura outro advogado. Quem quer ser o funcionário do mês? Funcionário do mês. Funcionário do século. Funcionário de Jesus. Funcionário do mês fica sempre um cara feliz. Diga amém. Amados, quando a semente ela é bem recebida, quando a semente ela é valorizada, a pessoa entende isso, ela busca, né, a pessoa ela começa a descobrir e ela começa a entender que deve evitar não só aquilo que é mal, ela deve evitar também aquilo que tudo que tem aparência de bom. Quando a semente entra, presta atenção nisso aqui, ela começa a mudar o nosso interior. E aí nós vamos descobrir, nós vamos entender que nós devemos evitar tudo aquilo que é mal. Tudo aquilo que é errado. Mesmo que às vezes a gente faça ainda, mas a gente sabe que está errado. Como avançar sinal, por exemplo. Cortar carro com a mão, com a faixa única, faixa contínua. Cortar carro pelo acostamento. Dar ré no meio de uma rua. Cadê o Denilton? Está lá fora. Não precisa chamar não. Hoje estou chegando na igreja, estou vendo um carro dando ré. Eu falei, cara, vem bater. E escrito bem assim, Deus é fiel. Eu falei, misericórdia. Aí eu falei para ele, rapaz, se Jesus tivesse perdido, ainda bem que só vem devagar, ainda bem. Então a gente começa a descobrir que a gente deve evitar isso, mas também a gente começa a entender que a gente deve evitar tudo aquilo que tem só a aparência de bom. Como o apóstolo Paulo falou lá em 1 Coríntios 6,12, todas as coisas me são permitidas, mas nem todas são saudáveis. Tudo me é lícito realizar, mas eu não permitirei que nada me domine. Em outras versões mais corriqueiras que a gente está acostumado, tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Então, quando a gente começa a valorizar a semente, quando a gente começa a estudar a Bíblia, quando a gente começa a deixar a palavra penetrar em nós, a criar raiz, nós vamos descobrir que não só o pecadão, mas o pecadinho, o falar mal dos outros, aquelas coisas que nos derrubam, que o diabo adora, nós vamos descobrir que isso também não é bom. Não é bom isso. Nós vamos descobrir que nós não podemos concordar com nenhuma atitude que não proceda da semente. Nenhuma atitude que proceda da semente, ela não pode sair da gente. Já até rimou. Ah, é difícil? É, mas não é impossível. Nós precisamos bater nisso, nós precisamos entender isso, nós precisamos começar a bater em nós. Porque a semente, irmãos, preste atenção, a semente, a palavra é a própria vida de Deus em nós. É o que vai crescendo em nós. É o Senhor em nós. Jesus é a palavra. Jesus é a palavra. Então, quando eu recebo essa semente, eu não posso concordar com nenhuma atitude que não proceda da semente. O que a semente me diz sobre relacionamento? O que a semente me diz sobre dinheiro? Sobre caráter? O que a semente me diz sobre a minha língua? O que a semente me diz sobre ouvir? O que a semente me fala? O que ela me revela? O que ela está me conduzindo na terra? Qual é o caminho que a semente quer que eu leve? Que eu caminhe, que eu leve a minha família? Que eu leve meus familiares? Qual é a atitude que a semente quer em relação à nossa cidade, em relação ao nosso estado, em relação ao Brasil? Eu vejo crentes defendendo o Lula.
ladrão. Eu vejo crentes fazendo aliança com pessoas que têm uma fé diferente da nossa. Eu vejo crentes aceitando suborno. Eu vejo crente subornando. Eu vejo crente dando jeitinho. Mas isso não é a atitude de quem tem a semente dentro. Isso não é a atitude de quem tem a semente e a vida de Deus dentro dela. O viver cristão é uma questão de vida, sabia? A nossa vida cristã é uma questão de vida. Jesus veio para nos dar vida. É uma questão de vida ou morte. É vida eterna e sofrimento eterno. Não tem nem morte eterna, porque não existe morte eterna. É sofrimento eterno. É vida e morte. Vida e sofrimento. O que a semente me diz sobre coisas que eu ando na terra? O que ela fala? Se eu tenho ela, eu tenho que ter atitudes que a semente fala. Se você é um cristão, então você possui uma nova vida. Não é aquela vida que veio geneticamente. Se você é um cristão, você possui uma nova vida. E por você possuir uma nova vida, você deve agir de acordo com os padrões dessa nova vida. Eu devo agir de acordo com os padrões dessa nova vida que brotou através da semente. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz à igreja. Como uma pessoa se converte? Como crerão se não tem quem pregue? A semente, a nova vida, ela vem pela semente, pela palavra. É ouvir para se converter, para aceitar Jesus. Porque as nossas reações interiores, elas definem como estamos lidando com a semente em nós. As nossas reações interiores, elas vão definir como é que nós estamos lidando com a semente que está em nós. O que a semente fez em mim? Você pode ver se você é uma boa terra, a semente vai sempre produzir coisas boas. Mas se você recebe com alegria e não tem profundidade, isso não funciona. Ela morre. E você está morrendo junto. Porque aquilo que eu tenho dentro é que vai definir o que a semente está fazendo em mim, ou não está. Como eu estou lidando com a semente, como eu estou lidando com a palavra de Deus. Como você tem lidado com a palavra de Deus no seu dia a dia? Não estou dizendo aqui, volto a dizer, não estou dizendo aqui que você não vai errar, não. Mas como você tem lidado com isso? Quando você erra, você se arrepende. Você volta atrás. Você começa a voltar pelo caminho. Perdi o caminho, quero voltar. Volta às veredas antigas. Começa a fazer tudo de novo. Hoje o evangelho está muito barato. Está muito simples. E ao mesmo tempo muito complicado. Tem algumas coisas que realmente eu não comungo, não concordo. Mas larga para lá. Porque se realmente a semente foi plantada em mim, em vocês, se nós somos uma boa terra, nós vamos reagir positivamente tudo aquilo que é de Deus. Nós não vamos questionar. Se a semente foi realmente plantada em mim, em você, tudo aquilo que é de Deus, você vai reagir positivamente. E você não vai questionar isso. Você simplesmente vai aceitar. E você vai acabar rejeitando tudo aquilo que não provém de Deus. Se a semente está em você, você vai reagir positivamente àquilo que é de Deus e vai reagir negativamente àquilo que não é de Deus. Não vai haver concessão. Você não vai torcer para a amante tirar o marido da mulher na novela. Na verdade, você nem vai ver novela. Na verdade, você não vai ver novela. Você não vai ver esses lixos que BB Brasil, Big Brother, que agora botaram, eu fiquei sabendo disso no Facebook,
a filha com o pai se beijando. Cara, aonde essa turma quer chegar? Estão manipulados pelo inferno. E a televisão dos crentes dentro da sala, mostrando para os filhos, mostrando para a família, incentivando o marido a trair a mulher. Se você, se nós recebemos a semente, nós somos boa terra, nós vamos reagir positivamente tudo aquilo que é de Deus, sem questionar, sem questionar. Numa reunião dessa de pastores, teve um pastor que levantou e, não, que a escola, meu filho estava estudando, está estudando. Começaram a falar de ideologia de gênero. Eu fui lá, disse que não queria, senão eu ia processar. E aí todo mundo, é isso mesmo. Eu falei, não, tá, é isso mesmo, mas tem mais alguma coisa. Tira de lá. Tira de lá. Porque ela pode até não falar para o seu filho, mas você está pagando e vai continuar aquele negócio aberto para falar para outras crianças. Tira de lá. Arranca. O legado que nós temos que deixar para a nossa família é o reino de Deus. Diga amém. Não é ser. Isso é consequência. Eu aprendi que se eu tiver a unção de Deus, Deus vai me colocar como rei, como ele fez com Davi. Davi não nasceu para ser rei. Davi nasceu para ser cheio do Espírito Santo. E por ser ele ser cheio do Espírito Santo, Deus pegou ele e botou ele como rei. Eu não posso preparar um filho meu, alguém, para ser prefeito da Macaé, presidente da República, somente com estudo político, econômico, administrativo. Não. Tem que ter isso e tem que ter instrução bíblica, tem que ter semente dentro dessa pessoa, para que ela, quando chegar lá, ela entender que ela é um pastor da cidade. Falei isso para o doutor Luiz, o senhor tem que ser um pastor para a cidade. Tem que olhar para nós e vermos tudo ovelha do seu rebanho. Ficou me olhando, é isso mesmo, Então, se eu tenho a semente, se eu quero ser uma boa terra, eu tenho que agir assim. Eu tenho que mudar. Porque a minha trajetória cristã, nossa, ela não é conhecida pelo que externamos somente, mas pelas nossas reações internas. Não é conhecida porque eu tenho cara de crente, eu falo como crente, eu prego a palavra, eu canto música de crente. Eu não ouço o Jojo todinha, Jojo. Que tiro foi esse? Aí vai os gaiatos que não tem o que fazer. Se cantar essa música no Rio de Janeiro, vai sair todo mundo correndo. Porque lá só vive dando tiro. Bala perdida. Que tiro foi esse? Pum, sai todo mundo. Se a semente, amados, que nós recebemos, se ela está sendo cultivada, se ela está sendo priorizada em nós, valorizada, ela vai fazer com que a gente perceba que muitas das vezes, aquilo que nós aprovamos, aquilo que nós achamos certo, não é aprovado pela semente. Não é aprovado. Não é aprovado pela nova vida que foi gerada em nós. Se nós valorizarmos a Bíblia, leia a Bíblia, venha participar do estudo quarta-feira aqui, cara. É de graça. Se importe com isso. Isso vai te levar a uma grande colheita, diz a Bíblia. Jesus disse isso. Deixa a semente penetrar em você. Deixa ela criar raiz. Porque aí você vai começar a perceber que muitas das coisas que você diz que não tem nada a ver, você vai começar a ver que tem tudo a ver. Porque as coisas estão acontecendo e a gente não está percebendo. Nós temos a tendência de achar que as coisas estão acontecendo só com o outro, mas ela está acontecendo com a gente também. Está acontecendo comigo, com você, com o maior dos maiores evangelistas, pregadores, qualquer um. Essa semana retrasada, mais um pastor se matou.
Eu quero dizer a vocês, não se preocupe que eu não morro nunca disso. Porque quem morreu pela igreja foi Jesus. Falei aqui na reunião com os pastores, eu não morro disso. Paulinho estava aí. Sabe qual é o problema? É a gente querer carregar aquilo que não é nosso. Responsabilidade de cada um é de cada um. A minha obrigação, e essa eu vou cumprir, é pregar o evangelho, estar disponível para vocês, para a gente conversar, orar com vocês, pedir revelação de Deus. Uma outra coisa muito interessante. Você sabe que às vezes Deus não nos dá a revelação? Mas por nós termos uma boa terra e termos recebendo várias sementes, nós começamos a ter o caráter de Deus. E mesmo que Deus não fale, a gente fala e Deus aprova. Não fica naquela expectativa, vou falar com o pastor Maurício que ele tem a revelação de Deus. Às vezes não tenho. O que eu posso ter é um reservatório de graça em mim. Minha conta bancária espiritual está no azul. E aí por eu estar com essa semente, por eu ter o que está dentro de mim, eu posso externar alguma coisa, falar alguma coisa que Deus... Tem uma passagem na Bíblia que o apóstolo Paulo disse assim, na minha versão, né? Eu vou falar um negócio aqui, não foi Deus que mandou. Sou eu que estou falando. Que cara corajoso, né? Não foi Deus que mandou não, mas eu estou falando. É como se ele dissesse assim, estou aí. E está na Bíblia isso. Se está na Bíblia é porque Deus confirmou. Nós precisamos, a igreja precisa ter essa semente. Várias sementes. O que vamos ter, se somos uma terra boa, Jesus disse que nós vamos ter uma grande colheita. Esse é um fato de suma importância. É um fato importante, porque a grande colheita vem por causa da bênção de Deus. A bênção de Deus. A Bíblia diz que a bênção do Senhor é que enriquece e ela não traz dores. Nós precisamos entender que a grande colheita ela vem por causa da bênção de Deus que é derramada para quem se torna uma boa terra. Para quem é obediente, para quem não é rebelde, para quem aceita a correção, para aquele que aceita a palavra de Deus, que a palavra de Deus diz não e não é mais ou menos, é sim, sim, não, não. O que passa disso é do diabo, diz a Bíblia. Se é sim, é sim, se não é sim, é não, e acabou. Sabe, pessoal, eu estava pensando, eu posso pregar aqui muito, eu posso cantar, eu posso tocar, eu posso fazer qualquer coisa. Se não tiver a bênção de Deus, não adianta de nada. Não adianta de nada. Quer ver um exemplo? Na multiplicação dos pães e dos peixes. Diz a Bíblia que tinha ali mais de 5.000 homens sem criança, sem contar crianças e mulheres. E tinha quantos? Tinha 5 pães e 2 peixes. E a Bíblia diz peixinho, devia ser um lambari. Vai a cozinha. Nessa multiplicação, nessa passagem, a gente pode ver que a bênção de Deus foi o que proporcionou satisfazer a multidão. Não foi os 5 pães e 2 peixinhos. Porque 5 pães e 2 peixinhos alimentava 5.000 pessoas. Não alimentava nem o Jacques. O Jacques já come isso sozinho. Não é? Mas foi o quê? A bênção de Deus. A Bíblia diz que Jesus deu graça. Deu graça. É que eu já falei aqui, já preguei até sobre isso. Você pega o teu contra-cheque, você que tem contra-cheque, ao invés de falar assim, contra-cheque miserável. Não dá não, dá graça. Porque vai multiplicar, diga amém. A bênção do Senhor que enriquece. Tem gente amaldiçoando a despensa, essa geladeira só tem água. Agora nem precisa mais de água, tem bebedouro, mas algumas
Só tem água essa geladeira. Vida miserável. Não, para com isso. Chama a bênção. Senhor, muito obrigado por isso. Abençoa aqui. Caso não houvesse a bênção de Deus, não conseguia alimentar aquela turma. Jesus pediu a bênção, deu graça. Se um dia nós entendermos que dependemos da bênção de Deus, nós dependemos disso. Você crê assim? Irmãos, se não for a bênção de Deus, já era. Se um dia a gente entender isso verdadeiramente, não é pelo que eu ganho, não é pelo que eu sei, não é pelo que eu tenho. Tem que entender que isso é uma bênção na minha vida, porque foi Deus que me deu. Se eu entender isso, se nós entendermos isso, nós vamos continuar, vamos experimentar sempre a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Mas nós precisamos entender isso. Quando nós confiamos, quando nós entendemos isso, quando nós acreditamos nisso, quando nós aceitamos isso, que nós precisamos da bênção de Deus, nós vamos deixar de confiar em homens. Nós vamos deixar de confiar em dinheiro, nos nossos pensamentos. Passaremos a esperar nele. Essa semana eu estive no HPM. Toda semana a gente vai lá para orar com o prefeito, às vezes lá no gabinete. Estava eu e 2 pastores. Acabou que não teve, porque houve um acidente lá e ele ficou atendendo lá. Chegou um colega advogado, que é crente, e conversa vai, conversa vem, ele falou assim: eu quero dar um testemunho. E virou para mim e falou assim: eu nunca te falei isso. Eu falei: é testemunho ou testemunho? A gente já fica até preocupado. Não, testemunho, porque aonde eu vou eu falo de você. Aí eu falei para os 2 pastores: ouve aí, ouve aí. Brincando, né? Que teve um pastor, mas já falei isso aqui, vou repetir. Essa é uma frase, né, que eu falo. Já falei isso aqui uma vez, mas vou falar de novo. Sabia? Vou fazer uma parênteses aqui. Tem uma turma aí que está escrevendo as frases que eu falo. Isso é pecado, hein? Tô logo avisando, depois vai sofrer as consequências. Estou brincando. Eu estou brincando também, irmão. E ele disse que ouviu da boca desse pastor, de um outro pastor, que ele tinha me chamado, que esse pastor tinha me chamado para receber o dinheiro de um político, para votar nele, e que eu não aceitei, e que naquela época eu estava numa situação muito difícil. Esse pastor sabia que eu estava numa situação financeira complicadíssima, muito complicada, só Jesus na minha vida. E que esse pastor falou assim: você vê, e o Maurício não quis. Aí ele falou assim, eu fiquei pensando, mas não deveria ser ao contrário? Ele falar bem de você porque você não quis, ele estava te criticando. Aí eu contei a história toda para ele, ele falou: agora ainda mais. Porque uma das frases que eu falei, essa é boa também. Uma das frases que eu falei para aquele pastor, eu falei assim: olha, eu morro seco, mas não pego dinheiro com esses caras. E aí esse pastor falou assim: vê lá o que você está falando. Eu falei: eu vou repetir. Eu morro seco e não pego dinheiro com esses caras, porque a minha fonte é Deus. E tem mais uma coisa: nem água eu bebo com você. E saí da igreja dele. Depois ele veio, pediu perdão, então ele lá na igreja dele, eu aqui, está tudo certo. Quando nós entendemos que a bênção de Deus é que deve vir sobre nós, que a gente precisa dessa bênção, nós deixamos de confiar em homens, deixamos de confiar num plano mirabolante, deixamos de confiar num projeto político que vai passar na Câmara, dos vereadores, dos deputados, dos senadores, da votação de algo magnífico para a população. Deixamos de confiar nisso tudo. Eu não leio o caderno do jornal, o caderno de economia do caderno, sabe por quê? Porque a minha economia não é da terra, ela é do céu. O Senhor é que toma conta. Passo sufoco financeiro? Passo, mas por minha conta.
Às vezes ajudo demais pessoas. Às vezes gasto demais. Agora estou me segurando. Ontem eu fui no shopping, só comprei uma coisinha. Olha que coisa linda. Estou me curando, irmão. Estou sendo curado. Deus é bom. Quando nós apresentamos a Deus as condições exigidas por Ele, que é ser uma boa terra, Ele derrama a bênção dele. Diga amém. E aí a multiplicação acontece, a grande colheita se torna uma verdade e a salvação está garantida. Não fique atento só nas coisas da terra, pense na sua salvação. Eu sei que nós somos aqui, nós estamos aqui, nós fomos criados aqui. Se você fizer um teste em você, você vai ver que tem componentes no seu corpo que fazem parte da terra, componentes da terra. Mas não pense só na terra, pense no céu, ou no novo céu e nova terra, como quem quer que tem uma teoria de que vai ser essa terra mesmo que vai ser transformada. Eu não quero saber, eu quero estar salvo, irmão. Pense na sua vida, tente usufruir do melhor da terra, isso é legítimo, isso é legal. Deus quer que você, como filho dele, como filha, tenha o melhor da terra, que você usufrua assim, use aquela roupa que você quer usar, compre aquela comida que você quer comer, faça escova no cabelo para não ficar espetado, passa batom, não tem problema nenhum. Não tem problema nenhum. O problema maior é você ficar só nisso. O problema maior é a tua mente ficar focada só nisso. A salvação é uma verdade. A salvação é uma realidade. A bênção de Deus é que nos enriquece. E a riqueza do reino de Deus não é só dinheiro, não são coisas só materiais. É graça sobre graça. Liberdade e liberdade. Pedro e os demais pescadores, eles haviam pescado a noite toda, tentado a noite toda pegar peixe ali, mas não conseguiram nada. Aí de repente sobe um cara que ele não conhecia, até então, sobe Jesus no barco de Pedro. Eu quero pregar aí. Vai lá, afaste um pouquinho. Já deu ordem ainda. E Pedro e os outros pescadores, irmãos e colegas, aceitaram. Quando Jesus acabou de pregar, ele chegou para ele e falou assim: olha só, vamos lançar a rede para o outro lado. Vocês não pegaram nada, vocês estão aí com cara de fome. Pedro disse: nós pescamos a noite toda, Senhor. Nós não conseguimos nada, mas devido ao que o Senhor está falando, diante da tua palavra, nós vamos lançar. Sabe o que isso fala? Confiança deles na palavra de Jesus. Por confiarem na palavra de Jesus, se tornaram uma boa terra. E a bênção veio e teve uma grande colheita. Eles nunca tiveram uma pesca igual àquela. Tanto é que algumas versões falam de pesca maravilhosa. Eles nunca, olha, a experiência de pescadores, eles nunca tinham pescado tanto, porque confiaram naquilo que Jesus falou. E quando eles confiaram naquilo que Jesus falou, eles acreditaram naquilo, eles se tornaram uma boa terra. E da boa terra, como Jesus disse, se vem uma grande colheita, uma maravilhosa colheita, uma multiplicação de pão, uma multiplicação de peixe. Enquanto eles trabalhavam as suas experiências naturais, estavam pescando, sim, pescavam, o normal. Mas de vez em quando não pescavam, como aquele dia. E para um pescador, o Jean está aí, hoje ele não vive só da pesca. Para um pescador, a pior coisa que tem é você ir e voltar de mão vazia, porque você só gasta. E em momentos assim, eles deviam voltar de mãos vazias, de mãos vazias. Mas quando valorizaram a palavra, que Jesus disse, houve uma enorme colheita. E por receberem a palavra, Deus liberou a bênção. Que o Senhor possa liberar a bênção sobre você. Mas você tem que deixar e fazer um ambiente propício para isso. A bênção de Deus, ela não vai cair sobre quem não é uma boa terra. Pode sim, como eu disse no início, um negocinho aqui, outro ali, como os 9 leprosos, eles foram só curados.
Porque eles queriam só ser curados. Já aquele umzinho que voltou, ele queria ser curado também. Só que ele voltou. Eu quero te seguir. Eu experimentei algo no meu corpo. E eu quero algo sobrenatural sempre na minha vida. Ele valorizou aquilo ali. Os 9 ficaram felizes da vida. Oh, Jesus funciona. Jesus funciona. Ó, estou curado. E ó, foi embora. Tem muitos, tem leprosos abertos e curados aí na rua. Que Jesus transformou. Que Jesus ajudou para casar. Jesus ajudou para arrumar emprego. Jesus arrumou para curar. Mas não querem mais. A maior dificuldade para nós e a maior facilidade para o inferno é que muitas das vezes nós somos solos momentâneos. Nós somos boa terra momentaneamente. Até um determinado momento nós somos boa terra. Até um determinado momento nós sentimos a presença de Deus. Até um determinado período nós somos fogo puro. Até um determinado período a gente vai para a rua, vai cuidar de pessoas, vai cuidar de morador de rua. Até um determinado período a gente ajuda o projeto. Até um determinado período. Parece que aquela coisa vai se perdendo. Parece que aquilo ali vai se esvaziando. A pessoa, ela simplesmente, ela já não consegue prosseguir. Ela acha aquilo chato. Ela acha que está perdendo tempo. Acha que está perdendo dinheiro. O problema nosso é que somos momentâneos, periódicos. Nessa época, por exemplo, muitos que já falei aqui, há um espírito de sedução na terra, principalmente aqui na nossa cidade que é de praia. A galera que vivia na balada, que vivia na bebida, na droga, nesse período, se não ficar firme, elas voltam. Aí depois que passar, vem tudo quebrado, aí se torna realmente uma quarta-feira de cinza, todo estralado, todo estrupiado. Ainda bem que voltam, porque tem uns que não voltam mais. São períodos, são solos momentâneos. São pessoas que não têm firmeza, que realmente não se importaram com a própria vida. Porque o que está em jogo é a nossa vida, é a sua vida, a minha, sim ou não? É o que está em jogo. Então, o diabo gosta de pessoas assim, o diabo gosta de terrenos assim, porque ele vai e rouba. Roubou a semente, já era. Pum! Solos inconstantes, que reagem de acordo com as circunstâncias. A maior falta de sabedoria é quando a coisa está ruim, o cara sai da igreja. Olha que doideira. É o momento que ele tem que estar mais. É por isso que eu digo que aqui é o lugar de quem fuma, é o lugar de quem bebe, é o lugar de quem se droga, é o lugar de quem é prostituto. Prostituto é o lugar, é a igreja. Porque é o lugar onde a pessoa vai encontrar salvação. Nós precisamos entender que precisamos ser uma boa terra. Porque aquela boa terra, ela permanece todo o tempo, ela dá fruto sempre na época própria. Ó, lá em casa, com menos de 4 meses, mal comparando, eu tenho 3 coqueiros lá. Tinha que chamar o cara para limpar de novo. Floresce. Floresce. Eu estou achando até que são os coqueiros que estão roubando a água da piscina. Estou lembrando disso agora. Irmãos, a água lá de casa da piscina enche. Daqui a pouco ela vai murchando. Só oração e jejum. É impressionante. Mas o coqueiro está lá. Você vai lá no Novo Cavaleiro, tem um pé de banana lá, na cada caixa desse banana que o Rogério ficou de me dar e não deu até hoje. Está comendo tudo, né? É. Ó, os bichos de banana assim, tem carambola lá. Carambola, tem não sei o que, rapaz. Manga. Terra boa. Na minha época de escola de samba, tinha um samba que falava aqui do Brasil, terra boa, tudo que se planta dá. Eu não vou cantar não, porque senão vocês vão começar a sambar, vocês estão na carne.
Pelo Vaz de Caminho, é assim mesmo. Você sabe, né, Elisa? Você nunca me enganou. Veja bem, na boa terra, muitas das vezes a aparência pode ser ruim. Você olha para a terra, é que aquela aparência é ruim, mas dentro dela, o interior dela está florescendo. Quem viu aquele, o Elinho até botou no Facebook, Fazendeiro de Deus. Quem viu esse filme? O cara chegou lá, aquela terra seca, e falou, isso não vai dar em nada, mas dentro da terra, estava florescendo, deu uma grande colheita. Diga a pessoa que está perto de você, não se importe que você é feinho, fala para ele. O importante é que dentro de você, está florescendo. Tem algo poderoso dentro de você. Bate no ombro dela assim, tem algo poderoso dentro de você. É verdade. Às vezes você olha uma terra bonitona, não produz nada. Jesus olhou para uma figueira que não tinha nada, uma árvore que não tinha nada, amaldiçoou aquilo para secar, porque só era beleza, mas não dava fruto. Só tinha grandeza, mas não tinha fruto. Jesus disse que somente aqueles que acreditassem na sua palavra, como diz a Escritura, é que do interior ia fluir rios de água viva. Eu quero te dar um conselho, se eu puder, aceite somente como ela é. Aceite a palavra como ela é. Não modifique a palavra, não altere ela. Seja uma terra boa, como a Bíblia diz que você tem que ser. É alimento transgênico? Fala. É transgênico? Tem um negócio de transgênico, transgênero. Transgênico. Tem muito alimento transgênico. Fala para a pessoa que está perto de você. Você não é desses não, né? Tem que ser natural, tem que ser aquilo que é. Porque senão, não haverá uma grande colheita e muito menos salvação. Aceite a Bíblia como ela é. Aceite a palavra, não tente mudar. A Bíblia diz inclusive que se eu colocar ou tirar uma vírgula sequer, eu sou amaldiçoado. Então é muito perigoso a gente dizer assim, a Bíblia diz que venha como estás, não sei o que, isso eu nunca vi isso na Bíblia. A mesma coisa dizer, Deus falou, mentira, Deus não falou, quem falou foi o teu coração que é enganoso. Quando Deus te dá uma revelação, não fique criando coisas, diga diretamente, olha, aconteceu isso, porque tem gente que cria tira a glória de Deus e traz para si. Não estou dizendo daquele movimento que a gente tem aqui, que o Espírito Santo fala. Estou dizendo aquelas coisas pessoais. Uma vez o cara ligou para mim, quando eu atendi o telefone, o cara já fala, orando em línguas. Eu falei, o que é isso? E começou a orar em língua, daqui a pouco, eis que te digo, meu filho amado. Eu falei, que isso, Jesus? Rapaz, eu falei, só Jesus na minha vida, eu mereço essas coisas. Não precisa. Não, diga a pessoa que está perto de você, não invente história. Seja simples. Seja o que Deus quer que você quer ser. Ele quer que você seja um homem e uma mulher de Deus. Ele quer te dar uma grande colheita. Ele quer derramar a bênção sobre você. Amém? Vamos ficar em pé.